Boa. Já foi. Mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. Todo mundo que está aqui online hoje, agora, já demonstrou um ato de coragem, né? Terça-feira à noite, colocar para assistir uma live num tema aí nada convencional, de trabalhar a questão das virtudes empreendedoras. Nessa série, a gente tem falado que empreender é muito mais do que aproveitar oportunidades ou criar novas soluções. Empreender também é quem nós se formamos ao longo do caminho. Quais são as decisões que reiteradamente nós tomamos e que influencia nossa forma de ver o mundo, nossas relações com as pessoas e com tudo que nos circunda. A gente começou lá na primeira live falando de justiça. Falamos sobre dilemas, teve polêmicas, foi bem interessante. Trabalhamos sobre a sabedoria prática na live 2, sobre como entender as decisões em situações complexas, o que a natureza pode nos ensinar, o que as situações de trabalho, da vida. Depois a gente foi para a live 3, a gente falou de equilíbrio. Foi uma live bem provocativa que a gente vê. Muitos, quando falam de empreendedorismo, falam de obsessão, de você dar o seu 300% e você não dormir nada, e que quando chegar lá, depois que chegar lá, vai olhar para sua saúde, para suas relações, e talvez isso seja até verdade para algumas pessoas, mas se a maioria for por esse caminho, olha, não vai dar muito certo. Então, na live 3 nós trabalhamos a virtude do equilíbrio, da temperança, essa força silenciosa que nos sustenta no dia a dia. E hoje, agora na live 4 de 5 estamos chegando no final desse arco de lives da Virtude Empreendedora. Nós vamos falar sobre a coragem. E não é aquela coragem de impulso que vem e vai rapidinho, é aquela coragem que realmente nos sustenta ao longo do caminho e nos faz querer fazer algo para além de nós, né? Então, nessa live eu tenho a honra de ter o meu amigo querido, empreendedor, investidor, Felipe, que vai também aqui trazer alguns insights. Eu já digo que é bem aberto para a gente ter interações, então, em alguns momentos eu vou soltar algumas perguntas aqui, vocês vão ter a palavra livre para a gente debater e fazer uma conversa. Aqui está a agenda do encontro, então, esses minutos iniciais é de boas-vindas e contexto. Eu já vou trazer um relato pessoal, falar sobre um salto de fé, sobre um meu relato de salto de paraquedas que eu fiz quando eu tinha recém-feito 30 anos. Depois a gente vai se aprofundar num tema com base em artigo científico, em experiência, falando duas verdades e uma mentira sobre a coragem. E com muita interação a gente também deve encerrar nosso encontro de hoje. Então, para fazer valer a pena o tempo de vocês aqui, eu vou começar já contando sobre o dia que eu pulei de paraquedas. Fiz aquele plano, sabe? Sempre é um sonho, né? Pular de paraquedas. Não sei aqui quanto já pulou, se já pulou, coloca no chat. Não sei se o Felipe já pulou de paraquedas também, mas eu sei que quando eu tinha, assim, uns 25, eu falei, olha, quando eu Algumas fizer 30 vezes. anos, algumas vezes ali, ó, quando eu fizer 30 anos eu vou pular de paraquedas. Coloquei na agenda, né? Altamente. Autodeterminado, né? Vou chegar lá e vou fazer isso com 30 anos. Chegou o dia, e o que veio mesmo, pessoal, foi o medo, foi e agora? O que eu tô fazendo? E foi um medo diferente, porque quando eu tava lá em cima, naquele aviãozinho pequenininho que vai subindo, né? Fazendo, vai subindo, dando volta, dando volta, dando volta, até chegar na altitude ideal, eu me lembrei que eu já não era mais só naquele mundo. Eu tinha recém-casado e tinha recém-descoberto que eu ia ser pai. Minha filha nasceu ali no dia 30 de março. Eu faço aniversário no dia 17 de fevereiro, então tava prestes a acontecer. E mesmo assim eu decidi saltar. E aí lá em cima eu falei, cara, será que essa decisão é um impulso? Será que eu preciso pular mesmo? E se eu morrer? E o seguro de vida? E o que que vai acontecer? E aquele filme passando na cabeça e tudo aquilo acontecendo, e aí você vira um gato lá dentro daquele avião. Você quer agarrar em tudo que é coisa antes de pular. E comecei a perguntar o que poderia acontecer, como eu poderia fazer. Mas aí eu resolvi silenciar minha mente, me acalmar e falei: olha, eu quero pular, então eu vou pular. Mas não é porque eu tô sem medo. Eu vou pular e vou sair diferente dessa experiência. Vai ser também um renascimento para mim. Eu vou pular com uma certeza, que a partir de agora eu vou pensar diferente. Que a partir de agora eu não sou mais eu. Tenho uma família, eu tenho uma responsabilidade. Então eu fui em frente e pulei. Foi uma experiência incrível. A gente viver aquela queda livre, aqueles
um minuto e meio que passa de uma forma super intensa. Mas veio uma reflexão que eu não esperava quando eu estava lá em cima. E mesmo assim, eu decidi sustentar aquela decisão e ir até o final. E eu pergunto para vocês, quantas vezes, né, a gente passa por essa mesma situação, seja na vida profissional, seja em decidir empreender, seja na vida pessoal, que a gente tem uma ideia a priori que parece muito boa, mas na hora que a gente chega lá, bate aquele medo, e aí você coloca todos os seus valores em xeque, e você precisa tomar uma decisão e sustentar essa decisão, seja pular, seja não pular. Foi isso que aconteceu com meus 30 anos, e isso que me motiva a falar bastante com vocês sobre o que é a virtude da coragem. Uma conceituação bem breve. A coragem não é a ausência de medo. Às vezes a gente acha que a coragem é você fazer as coisas de forma temerária, por exemplo, sair correndo e se jogar, ou você se colocar tudo que você tem, investir em alguma ação que você acha interessante, ou largar tudo e sair para empreender. Talvez isso seja mais inconsequência do que coragem. O oposto da inconsequência é você ficar travado, não fazer nada, ter muito medo, se privar de viver aquilo que você tem para viver, porque você não tem certeza do próximo passo e não consegue sair daquela situação. Essa seria uma virtude, essa seria uma vicissitude, na verdade. Você estaria no lado mais medroso. Entre ser medroso e ser temerário está a coragem. Coragem é você saber, você ter o medo, você saber das consequências e tomar a melhor ação mesmo assim. E se a gente olhar num contexto do trabalho, a coragem ela tem dois aspectos assim muito claros. Um é você enfrentar a adversidade de forma longa, sustentada, prolongada, como está aqui no slide. E a outra é você se realizar, se jogar em grandes feitos, como os empreendedores fazem. Quando você decide, por exemplo, fazer um barco elétrico na Amazônia, quando você decide fazer algo que assim não existe, uma nova forma de extrair o cupuaçu, que tem empreendedores aqui que fazem esses dois exemplos. Então você toma uma decisão que às vezes parece meio maluca, e aí você precisa sustentar ela porque você vê qual é o propósito dela, o que ela pode realizar nesse mundo. Então, coragem não é só a gente fazer, mas a gente sustentar aquela decisão ao longo do tempo. Isso não é teimosia, isso não é impulsividade, porque você sabe que tem um propósito maior por detrás disso. Bom, eu já dei aqui dois exemplos de nossos queridos que aqui estão na live, e eu quero trazer agora um bate-bola, assim. Esses 5, 10 minutos trouxe uma conceituação e um exemplo pessoal, e eu quero ouvir de vocês. Quais outros exemplos vocês têm de coragem que vocês exerceram ou recém estão exercendo? Ou mesmo, como foi para vocês pular de paraquedas, caso você já tenha pulado? Eu abro a palavra para a gente debater um pouquinho. Vou levantar a mão, que já que você jogou a bola, né, um pouco para mim. Hoje eu estava comentando com a minha esposa, né, eu falei assim, eu estou passando pelo maior desafio meu como engenheiro na minha vida. E olha que, boa noite a todos, eu sou eu entrei assim, eu fui para dar uma consultoria para o COSAC, né, na rabeta elétrica, que é um motor da rabeta aqui em Ribeirinha, do Amazonas. Barco elétrico, a gente já tem várias marcas no mundo, as grandes marcas Yamaha, Mercury já estão fazendo motores elétricos, mas você não tem ninguém dando atenção para aquela rabeta, né? Aquele motor que parece um gerador, né? Um motor de moto barulhento, aqueles maiores a diesel, e tem aquele tubo grande com uma hélice lá na ponta, que é para o cara andar onde, na profundidade e também no raso e não enroscar o capim. E várias pessoas chegam para a gente aqui e falam: por que vocês estão fazendo isso? Por que não faz um motor vertical? Faz. E você tem que pensar que você tem que resfriar esse motor vai ser elétrico, então ele se aquece na velocidade. Então você tem vários desafios de engenharia. E eu fui um dia para dar consultoria para ele, ele me convidou, eu acabei, tá, eu vou entrar com você. Eu fui atrás de salário, eu entrei sem salário, sem saber o que eu ia receber, né? E eu falei para ela hoje, tá um desafio, porque eu vou lançar um produto no mercado que eu trabalhava antes desenvolvendo produtos, eu nacionalizava ou desenvolvia, mas eu tinha 20, 30 pessoas por trás de mim em grandes organizações, né? Eu fui até engenheiro de produto do Xbox,
na Microsoft. Eu trabalhei na Microsoft também. E aí hoje eu tenho que desenvolver um produto e eu vou dizer, então, olha os riscos que eu tenho, que eu posso ter jurídicos, os riscos de falhar o produto no mercado, do pessoal do Ribeirinho, ele quer pagar o mais barato mesmo, mesmo que seja barulhento, que jogue fumaça. Então é isso aí, quando você falou assim, eu vou pular, é uma experiência que eu nunca tive, então eu tô com 46 anos, que não é uma fase que a gente tem medo, né, da insegurança poxa, é muito tarde para eu recomeçar uma coisa nova, e aí a gente está nessa fase, eu iniciando um projeto. Nossos clientes não vão comprar estações de carregamento, nós não vamos vender isso para pessoa comum física, a gente vai vender para órgãos grandes, para empresas grandes, né, ou para incentivos, você sabe bem. Então a gente Uhum. precisa, assim, que principalmente as pessoas que cuidam do meio ambiente acreditem na gente. Então é isso, é um medo muito grande. Eu estou pulando de paraquedas e nem sei se eu estou com paraquedas reserva, então se eu tenho, né, não sei se eu Não, consegui compartilhar bem. muito, muito bom, com certeza. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui na live e usar o seu exemplo. Perfeito. Eu vou passar a palavra para Gil e depois eu quero ouvir o pensamento do Felipe sobre o que eles compartilharam também. Diz, Gil. Oi, boa noite a todos. Eu já vivi vários momentos de coragem, mas vou compartilhar só dois, né? Um foi quando eu estava num trabalho, né? Meu primeiro trabalho formal, né? Onde eu passei 3 anos e 8 meses e eu trabalhava na área de vendas e eu amava isso. Para mim, me fazia muito feliz. E aí foi uma decisão que eu tomei de buscar uma outra profissão, que seria mudar para a área administrativa. Naquele momento ali, minhas colegas, todo mundo dizendo, não vai, vai dar errado, não vai, você vai pedir para voltar. Na época era um local muito requisitado aqui na cidade, a gente não tinha tantas oportunidades de trabalho, e eu comecei a me qualificar, mas era o mínimo ali. Na época eu não consegui trabalhar na área que eu queria escritório de contabilidade, e nem sabia que eu não iria me identificar com aquilo, mas consegui, depois de um tempo. E é muito difícil, às vezes, quando tu acredita numa coisa, tu quer uma coisa e todo mundo dizendo que vai dar errado. Você tem que ter coragem e tomar a decisão para seguir. Foi o que eu fiz e deu certo, graças a Deus, apesar de muitas dificuldades. E um outro momento que é muito marcante foi um empreendedorismo hoje, que é a Org Vida. Porque quando eu decidi empreender com adubo, foi uma decisão para mim que meu esposo olhou para mim e ele, adubo? Aí eu, sim, adubo. Ele, na época, eu estava porque eu sempre empreendi. Eu estava empreendendo com confecção, né? Totalmente diferente. Eu achava que eu ia tomar um outro ramo. E quando eu falei aquilo para ele, ele ficou assim, meio. Recebeu ali uma decisão. Eu vi que ele ficou meio assustado. E para mim, por que que isso é marcante? Porque foi uma decisão que eu tomei sem ter nenhum tipo de conhecimento, foi no escuro, eu não sabia, na verdade, ao certo aonde eu estava entrando. Eu fui descobrindo ao longo da jornada. Então, pelo fato de minha experiência ser totalmente diferente, a minha formação em administração, né? E ali eu estava entrando num mundo que não era meu. E ali foram vários questionamentos, várias perguntas. E, inclusive, na primeira apresentação que eu tive do meu pitch, na minha primeira feira de negócio, graças a Deus que eu me preparei bastante, eu estudei muito sobre pesquisa científica, estudei para entender um pouquinho sobre o produto, porque eu tive que responder pessoas que eram da área, agrônomo, e aquilo ali para mim não era tão fácil. Mas ao longo da caminhada, apesar de não ser fácil, não foi fácil e não é fácil ainda, mas eu descobri algo que eu não esperava, o propósito. Né? Eu comecei pela paixão, pelo empreendedorismo, que eu sou apaixonada, e gosto de pessoas, mas
eu não imaginava que eu iria descobrir o que realmente era um propósito. E isso foi o que marcou, o que se torna marcante para mim. Muito bom, muito bom. Obrigado, Gil, por compartilhar. Ah, temos mais uma inscrita, Alcinete. Gostaria de falar agora? Oi, amigo, boa noite. Acho que eu Boa levantei a noite. culpa, fui mal. Mas Tranquilo. já que eu já estou aqui, eu vou só dizer o meu salto, né? Por Eu acho favor. que o salto que eu dei na minha vida de paraquedas foi quando eu decidi me casar. Eu acho que o meu casamento, meu relacionamento foi o meu grande salto. Foi a É minha, verdade. Muitas vezes é um grande salto mesmo. foi a minha grande coragem, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Que Desculpa aí, bom. gente. Que a mão. Não, Vou continuar. total. Se Mas casar é um salto em você se visitar, porque é muito uma relação muito próxima, né? Mas bom, não vamos entrar no capítulo do casamento, porque eu quero saber dos saltos do Felipe e também ouvi seu comentário, Felipe, sobre o salto de casar, o salto de empreender uma rabeta elétrica na Amazônia, o salto de empreender, de mudar de área. Conta, o que que isso ressoa em ti? Empreender uma rabeta elétrica na Amazônia tem que... É diferente, minimamente. Eu também sou engenheiro e, pô, essa aí eu não... Acho que eu não ia ter coragem, não. Mas, cara, Tem que pular mais de paraquedas, Felipe. é mais fácil, porque é só a sua vida, né? Em risco. Então, a decisão é mais fácil. É, cara, acho que uma coisa que todo mundo falou, meio que nas entrelinhas, que me faz pensar sobre coragem, eu estava lendo muito essas semanas sobre isso, é que quando você se sente mais fraco, é que você precisa ser mais corajoso. Mais débil, mais fraco, mais sem ação, é que você precisa ser mais corajoso. Por isso que eu acho que a questão do saltar de paraquedas, ou sei lá, sair para remar num dia que está mar adverso, exige coragem, exige, mas de uma outra perspectiva, eu acho. Muito mais da adrenalina, da diversão, do querer estar ali, sei lá, de se provar, né? Ou de provar ao outro que você é capaz. Mas existem pontos aspectos da coragem que não tem a ver com essa força física, né? Que é uma força espiritual, mental, eu não sei quem falou, não sei se foi a Alcinete que falou do casamento, né? Cara, é uma coragem diferente, porque muitas vezes dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, enfim, é onde você se sente mais débil, né? Mais fraco, mais sem ação, e aí você precisa ter coragem para tomar decisões. Então, eu vejo na minha vida a coragem, quando eu enxergo a coragem, é quando eu tô mais fraco, cara. Quando eu sinto que eu tenho menos saída, ou pouca saída, ou quase nenhuma saída, eu falo, bom, eu preciso de coragem para tomar essa ação aqui, porque é a única que eu tenho, talvez. E se eu não fizer, talvez o prejuízo seja maior. Já o paraquedas, esse tipo de coisa, hein, eu nunca parei para pensar nesse aspecto da coragem enquanto eu tive qualquer tipo de ação dessa. Nunca nem pensei, seria no-brainer, não tinha pavor, beleza, sabe? O cara quer fazer. Tá mais pro inconsequente do que pro corajoso aí. No-brainer, vou, pum, pum. Olha Mas só. o fato do estar fraco, cara, assim, teve um episódio ano passado, não sei se eu comentei alguma vez aqui, mas eu mergulho, né? E aí, por eu mergulhar, eu gosto de também fazer algumas viagens de mergulho e comecei a investir um pouco mais nisso ano passado. Eu fui para o Egito, tive a oportunidade de ir para o Egito mergulhar. E eu mergulhei com tubarão, mergulhei com arraia, mergulhei com golfinho. Cara, nem um dia desse eu tive medo. Teve um dia de mar horrível, eu mergulhei. Mas teve um dia que eu saí do barco, o mar estava claro, calmo, não tinha vento, não tinha tubarão e nada, era um mergulho de coral, e eu não consegui descer. Eu não consegui descer. Simplesmente eu congelei, assim.
Até hoje eu não entendi muito bem o que foi. Pode ser de um ataque de estresse ali, porque eu vinha de várias semanas muito estressantes de trabalho. E aí tirei férias, né? E aí naquele momento talvez deu aquela relaxada e aí aquela tensão veio. E, cara, eu me senti muito mal. Falei, putz, cara, logo eu que fico falando para todo mundo aí que faz, tal, aconteça. Pô, não consegui descer aqui. E aí eu me senti mal com aquilo. E o mergulho seguinte foi necessário muita coragem também, assim, porque eu não queria perder de novo, entendeu? Então por isso que eu acho que quando a gente se sente o mais débil possível, é quando a gente Uhum. consegue investir tempo em perceber a coragem. Muito legal isso, Felipe. Pô, eu acho que essa é uma sabedoria sutil que não é tão fácil assim de ver, né, pessoal? E eu encontrei esse mesmo ponto que vocês estão falando quando eu entrevistei mais de 20 gestores que usam o esporte de aventura na natureza, seja de forma profissional, seja para relaxar. E no início eu achava que aquele que subiu o Everest, sabe? O monte mais alto do mundo, ou os mergulhadores de caverna que eu entrevistei também, ou pessoas que remaram longas distâncias, uau, eles eram totalmente corajosos. Mas uma coisa que a gente tem quando a gente estuda a virtude é que a virtude ela mora onde você é desafiado. Então, se essa pessoa é tranquilo subir o Everest, não é lá que ela exerce coragem. Sabe o que eu encontrei para essas pessoas? Às vezes, o cara que era mais fera na aventura tinha mais dificuldade era de participar de um convívio social simples, tipo assim, ir no aniversário dos amigos da escola da filha, sabe? Ou aquele almoço de domingo em família e não conseguia, e às vezes ir para a natureza, subir o Everest, mergulhar, longas remadas e o que for, às vezes era uma fuga. E o que a gente achava que era uma virtude, a coragem, às vezes não era. Então, a coragem, para gravar, a coragem, ela mora onde você é desafiado e não onde você fica confortável. Talvez o outro se sinta desafiado com aquilo que você se sente confortável. Então aí você não está exercendo a coragem. E sim o outro, caso ele vá fazer aquilo. Entende? Por isso que a virtude, ela é muito contextual. E eu encontrei isso, assim. Eu achava que todo mundo que fazia grandes coisas era um tipo baita. Que nem o Felipe falou, uau. Mas na verdade, não. As pessoas no ordinário, no dia a dia, são muito mais corajosas às vezes do que aqueles que fazem grandes coisas. E eu vou trazer aqui o meu próximo frame para vocês, que vai justamente nessa medida. Estudando, eu encontrei um psicólogo húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Que nome difícil, né, pessoal? Para não falar outra coisa. Mas a teoria dele, ela é mais simples do que o nome dele e mais clara de entender também. O Mihaly, ele fala sobre o estado de fluxo, que tem muito a ver com o que vocês disseram, o que eu acabei de falar agora. O estado de fluxo é um estado de imersão total que a gente fica em uma atividade quando a gente se sente desafiado na medida que a gente também tem habilidade para trazer aquele desafio. Então, por exemplo, quando o Rinaldo fala que ele se sente desafiado por fazer um projeto de engenharia, de fazer algo que nunca se foi feito, que é inusitado, ele sabe que ele tem essas habilidades. E aquele desafio, ele exige dessas habilidades até um pouco a mais do que ele tem, por isso desafia e dá vontade dele fazer aquilo. Normalmente, o estado de fluxo a gente encontra quando o desafio é bom o suficiente para fazer a gente expandir nossas habilidades. Porque do contrário, se aquilo ali não tivesse nenhum desafio, entraria no tédio, né? Olha aqui nesse gráfico. Não é um projeto que eu quero fazer, não é algo que nessa altura da vida, não é o que eu quero. Ou se fosse demais, se tivesse algo para além, seria algo que geraria às vezes até muita ansiedade, porque você não tem a habilidade necessária para aquele desafio técnico colocado ali, ou para atingir aquele mercado-alvo potencial. O fluxo tá quando você encontra essa mistura fina de gases ideal entre o desafio e a habilidade pedida. O Mihaly encontrou isso em escaladores, que queriam escalar cada vez mais onde buscavam as habilidades deles. Ele encontrou isso na música, músicos que faziam solos incríveis, compunham de forma a perceber que o tempo mudava quando eles estavam fazendo isso. Ele encontrou isso em pessoas fazendo cirurgias, por exemplo, um neurocirurgião, ele está tão imerso no que ele faz, aquele desafio é tanto ele precisa tanto de colocar habilidade, que ele entra num estado de fluxo enquanto ele está desenvolvendo aquela atividade. E os estudos foram trazendo que pessoas que
exercem o estado de fluxo, ou seja, têm coragem de se colocar em situações onde exige a habilidade dela e tem consequências para o que se faz, ao final, reduz-se o estresse, se fortalece a imunidade e aumenta a motivação. Olha só que poderoso isso. O fluxo, ele é um lugar onde você desenvolve a coragem. E ao desenvolver a coragem, você se estabelece um novo patamar, porque você melhorou sua pessoa enquanto faz isso. Então, quando a gente tem algum desafio, seja na vida empreendedora, seja no trabalho, seja na vida pessoal, olhem com cuidado, porque esse é o local onde você mais vai se desenvolver. E como isso tem a ver com empreendedorismo? É claro, porque quando a gente consegue entender o estado de fluxo, nós também vamos procurar desafios bons o suficientes para fazer a gente ficar focado e imerso naquela tarefa, ou seja, que não nos deixe nem no tédio, na apatia, e nem numa ansiedade extrema que a gente não saiba nem como colocar. Então, quando a gente é empreendedor e a gente consegue entender, opa, como é que eu vou entrar em estado de fluxo aqui nessa função que eu estou fazendo, nisso que eu me proponho a fazer? Quanto mais claro isso, mais a gente consegue entregar naquela tarefa, mais a gente consegue avançar, mais a gente está exercendo a nossa coragem de forma conjunta. Bom, quando a gente fala de fluxo, talvez não seja tão comum assim trazer uma teoria da psicologia, né? Que a gente fala, quando a gente fala de coragem, trazer uma teoria da psicologia. Mas, pessoal, eu fiz uma pesquisa bem profunda em relação a isso. Eu fiz um questionário com 216 pessoas que praticavam esportes de aventura na natureza, perguntando como eles encontravam o estado de fluxo. E não fui só eu, outros fizeram isso na psicologia, na medicina, na sociologia, e os resultados são muito semelhantes. Eu tenho um artigo publicado nesse sentido na revista de inovação do turismo aqui no Brasil. Então, o que eu coloco para vocês é: prestem atenção onde vocês são desafiados, porque ali talvez, como eu coloquei aqui, o tempo pode ter voado, você se sentindo totalmente imerso naquela tarefa, ou o propósito era tão evidente que o desafio foi suficiente que você nem viu o tempo passar. E aí eu volto a bola para vocês. Qual foi a última vez que vocês começaram a fazer algo que vocês nem viram o tempo passar de tão imerso naquela atividade? E esse aqui é um bate-bola, então eu vou parar minha apresentação por um instante para que vocês possam. Eu não estava apresentando até agora? Não! Eu Para mim, mostrando tá os slides apresentando bem aqui, pô. bonitão, Tava mostrando os assim, slides bem. Tava? Tá. Para mim, Ah, tava. tá, ufa. Pô, eu E agora eu dediquei nesses gostaria de slides, né? colaborar. Exato. Agora eu gostaria de colaborar. Por favor, né? Pô, não vale o Eu casamento vou, de novo, não, hein? mas é do casamento mesmo, eu vou pegar ele Sim. como um gancho. Eu vou partir desse ponto. É, o primeiro, porque nós, quando falamos de empreendedorismo, eu não sei porquê, mas automaticamente nós sempre pensamos em empresa. Mas eu acho que o nosso grande primeiro investimento que a gente faz, o grande empreendimento que a gente faz na vida, é quando a gente constrói a nossa família. Por que eu digo que para mim foi um salto de paraquedas? Porque quem é muito próximo de mim sabe o porquê que para mim foi um salto de paraquedas, né? O nosso último encontro, nós falamos uma palavra que eu trouxe comigo durante todo esse tempo, refletindo sobre autenticidade. A capacidade, né, que dentro do empreendedorismo nós somos autênticos, nós mantemos a nossa essência. Então, no meu caso, o meu salto, aqui usando o gancho também do Luke, o meu salto foi saltar de paraquedas. Eu sou casada a gente 23 anos, né? A gente está completando agora 23 anos de casadas. Eu e minha companheira, ela tem hoje 72 anos. Eu tenho 54, vou fazer 55. Nós criamos uma filha que ela adotou. Eu abracei o sonho dela. Nós temos um casal de neto. A menina fez 16 anos, o menino está com 12. E o tempo foi muito rápido. Nós entramos nesse fluxo e o tempo passou muito rápido. E de repente nós começamos a perceber uma coisa linda que, apesar dos desafios, apesar de tudo, nós tínhamos
nós construímos uma coisa muito bonita. Essa capacidade de manter essa continuidade que a relação trouxe para mim me deu a coragem, a força necessária para que eu vencesse uma das minhas maiores, eu vou dizer para vocês, uma das minhas maiores debilidades. Eu já ouvi de muitas pessoas, entre elas o Luke, que eu precisava me enxergar e perceber o quão grande eu era. E quando eu decidi investir e empreender e vim com a saúde.com e comecei a trabalhar a saúde.com de uma forma muito solitária Pandemia. da pandemia. E aí hoje eu vejo ela crescendo dentro da comunidade de uma forma tão bonita e transpirando a essência que ela nasceu com a essência da comunidade, de impactar dentro da comunidade, de permitir que quem use o serviço dela esteja lá na ponta, na periferia, que possa possibilitar um acesso, que o lucro ele vem por consequência de um bom trabalho, ele não é o foco principal. Então, o meu casamento, quando ele aconteceu, que ele vem contra o fluxo da maré, né? Tive que dar muitas braçadas, ganhar, conquistar a confiança, provar que aquilo ali dava certo, sim, sem abrir a boca, mostrando resultados. Isso refletiu no desafio de manter a saúde.com e vivenciá-la na sua essência sem me deslumbrar com determinadas coisas ou determinados resultados ao lado. Porque eu acho que o maior desafio do empreendedorismo para manter o foco, para manter o fluxo e para manter essa coragem viva, essa chama de coragem que é falado, é a gente saber que o nosso tempo é diferente dos outros, que os nossos resultados são diferentes dos outros, porque os nossos resultados, eles têm tudo a ver com as nossas essências. Nós vamos encontrar resultados positivos, mas os nossos resultados, eles serão proporcionais aos nossos, ao nosso, como é que eu posso dizer, não é a nossa plantação, mas ao nosso objetivo inicial, entendeu? Uhum. Nossa Então intenção. eu não me deixei vislumbrar, por um exemplo, eu tentei sinapse 2 vezes, eu não entrei na incubadora. Mas isso acabou sendo muito bom, porque no primeiro momento dá aquela coisa de desânimo. Mas quando eu olho assim e vejo a minha vida pessoal, o que eu constituí, o respeito que eu ganhei, o que eu agreguei de valores ao meu redor, eu digo, opa, Quem peraí, eu me não, tornei não, nesse caminho? exato, que eu me tornei. Eu fui capaz de fazer algo com continuidade. Eu segui um fluxo e apesar de todo o trabalho, de todo o desafio encontrado, eu não me perdi. Eu tive dúvidas, eu tive minhas fraquezas, eu tive meus temores, como tenho até hoje, mas eu conseguia manter o foco, enxergar o farol lá na frente, que era um objetivo maior. E eu apliquei isso na saúde.com. E aí Uhum. a gente está aí vivenciando uma coisa linda, construindo junto com a comunidade uma coisa linda, trabalhando lindamente, né? E eu vejo o que o Felipe colocou, os momentos em que a gente se sente mais, mais debilitados, o momento em que a gente se sente mais pequeno, que é aquele momento em que a primeira ideia é desistir, porque a zona de conforto é o mais fácil, eu vou para dentro da minha ostra, eu vou ficar lá quietinho, que é isso que vai dar certo, é a gente se encher dessa força, dessa coragem, que a gente não sabe explicar porquê, e aí a gente vai. Né? Então, por isso que eu Muito comecei bom. falando do casamento e agora da empresa. Obrigada, Que não pessoal. deixa de ser um Agora, casamento também, né? com certeza, empreendedorismo também é um casamento. A gente vê tanta palestra que fala que o empreender, de habilidades, disso, mas as pessoas esquecem de dizer que empreender é como casar. Empreender também é o que você se forma no caminho, e é justamente esse espaço que a gente tem aqui, que vocês estão se permitindo olhar o empreendedorismo por essa outro prisma, né? Esse prisma mais humano, mais real, contextual. E a Nete foi muito sábia, como sempre, né? Essa mulher já viveu bastante, traz uma sabedoria, já cuidou de muitas vidas nessa Amazônia. E aí eu quero falar um pouco sobre o que ela trouxe. Essa é minha função aqui, dar as provocações para vocês
E vocês trazem os exemplos, e com isso a gente também vai trazendo outros autores, outros insights de pesquisa, de artigos, que podem trazer para nós perspectivas dentro daquilo que a gente acredita e fortalecer isso. Propósito e a coragem. Essa é a segunda verdade que eu quero trabalhar com vocês. A primeira foi sobre o estado de fluxo, sobre onde você se sente mais desafiado, é ali onde você mais precisa se desenvolver. E aqui agora eu vou falar um pouco sobre o que a NET trouxe, sobre essa coragem. Lembra que ela falou? O que que me sustentou ao longo do caminho, mesmo recebendo os nãos? Né? O que que me colocou firme nesse propósito? Mesmo a gente não ganhando um ou outro edital, mas o que me sustenta é ver a empresa acontecendo, salvando vidas, a coisa indo à frente, meu casamento prosperando, ao mesmo tempo que eu, como empreendedora, me descubro nessa jornada. Veja, ela começou pelo porquê muito forte. Ela tem um propósito, ela tem força para isso. E isso dá sentido, dá coragem para ela enfrentar esse desconforto, porque não é fácil a caminhada. E sustenta esse caminho. Quem estudou isso bem a fundo, esse jovem aqui, que não é tão jovem assim, o Simon Sinek, ele tem a teoria do círculo dourado. Ele falou, por que que Mahatma Gandhi, por que Martin Luther King, por que Jesus Cristo, por que empresas que inovam, por que líderes espirituais, por que pessoas que mudaram o mundo? Como que eles conseguiram fazer isso? E ele encontrou que todas elas começaram por um porquê muito forte. Por isso ele fala sempre, comece pelo porquê. E às vezes, quando a gente quer empreender, a gente quer pensar no como a gente vai empreender e o que a gente vai fazer, ações concretas e usar as forças para fazer isso acontecer. Mas, na verdade, quanto mais forte a gente tem o porquê a gente quer fazer, mais fácil fica para a gente encontrar o como ou o quê. E ele encontrou isso, debateu isso e funciona demais, pessoal. A gente faz exercícios de autoconhecimento na comunidade do Gênesis baseado nesse ciclo. Quando a gente vai falar com negócios de impacto, para falar sobre a teoria da mudança, para preencher uma lógica de impacto, a gente vai falar do comece pelo porquê. E também isso, por que não, para nós como empreendedores na vida pessoal, pensar, opa, se eu tenho um motivo forte o suficiente, eu vou conseguir ter coragem, eu vou conseguir achar o caminho. Mas se eu não tenho um motivo forte o suficiente, talvez esse caminho fique um pouco mais difícil da gente encontrar. Faz sentido para vocês? Poxa, para mim fez muito, e eu vou mandar aqui para vocês também esse vídeo, é um vídeo curto que ele fala um pouco sobre essa história de como as pessoas começam pelo porquê, chegam lá. E aí isso traz o quê? Resiliência. Olha essa foto dessa árvore crescendo em cima de um templo na Indonésia. Eu fico impressionado com a resiliência que a natureza traz, né? Olha, ela assim, ela foi mais forte do que a nossa construção e vai muito além. Essa árvore vai abraçar tudo isso. Por quê? Porque não importa qual foi o obstáculo que ela teve, ela vai buscar luz, ela vai buscar os recursos, ela vai buscar fazer acontecer. Então, que isso seja também uma analogia forte para você. Essa árvore, ou a natureza, ou a floresta, o quão ela é resiliente com as conexões que ela gera, com a busca que ela tem, com a troca viva que ela faz. E a gente tem que empreender com coragem, e ele é mais ou menos como um músculo, assim, também, sabe? E aí, uma coisa que a gente pode pensar, bom, a natureza é resiliente, porque isso faz parte dela. Mas será que a gente nasce corajoso? Uns nascem com a coragem, outros não nascem com a coragem. Será que a coragem é algo que dá para ser exercitado? E eu pergunto para vocês, qual foi a última vez que você exercitou esse músculo? Não de forma grande, assim, que nem a gente está falando aqui, grandes decisões. Eu quero saber aquela pequena coragem, assim, qual foi a última vez que vocês exercitaram a coragem? Porque se a gente achar que ela pode ser desenvolvida, ela tem que ser exercitada. Para ela ser fortalecida, ela tem que ser exercitada reiteradamente. Então, eu vou pedir uma dinâmica diferente agora, para que a gente pare um minutinho e pense qual foi a última vez que você exercitou esse músculo da coragem. E aí, quando eu falar ok, todo mundo manda no chat. Pode ser? É o que a gente chama de chat storming. Então, eu vou contar aqui um minutinho no meu relógio. E eu quero que vocês pensem aí. E quando eu falar já, vai estar valendo. Beleza? Valendo um minutinho.
Se a coragem fosse um músculo, qual foi o último treino que você fez para fortalecê-lo? Mais 10 segundinhos. Eu vou parar aqui de compartilhar, porque eu quero ler o chat. Preparados? Ó, Gil, Felipe, Rinaldo, Nete, Fabiane, podem enviar. Qual foi a última vez? Chatstorm. Vrap. Faltando, tá faltando o Rinaldo, tá faltando o Fabiane. Será que eles vão dar um ainda? Dá tempo? Então. Tem gente que olha. É que foram tantos esses dias que Fechamos, olha só, vamos ler então os exemplos de vocês. Desistir de um empreendimento hoje cedo. Ah, não, vou ter que pedir para vocês comentarem um pouquinho, vai bem breve, porque a coragem ela é exercida. E aí, Felipe, como é que foi isso daí? Conta para nós. Pô, ainda estou refletindo. Cara, na verdade, eu fui chamado para assumir uma vaga de conselho de uma empresa e, na verdade, eu já vinha negociando tinha um tempo já. Só que não senti que eu deveria mais. Eu tô com menos tempo para fazer as coisas que eu tenho que fazer e, consequentemente, sobra menos tempo para fazer aquilo que eu quero fazer. E aí eu precisei pesar. Eu falei, cara, eu preciso dar tempo às coisas que eu quero fazer, não só as que eu tenho que fazer. E aí eu desisti. Desistir de um empreendimento, demitir um cliente, né? Terminar uma sociedade, isso exige uma coragem lascada. A Principalmente Gil quando você colocou. toca no bolso, né, cara? Acho que uma questão quando você fala de questões financeiras também, assim, enfim, Tem consequências, né? é, mas é A isso. Gil colocar, aceitar um convite inesperado, talvez para a live de hoje, Gil, mas você tá com a gente sempre. Não, isso não é mais uma coragem. Talvez o Rinaldo teve a coragem hoje de vir pela primeira vez aqui. E na Não, academia, mas diga, Gil. não foi referente a esse convite. Foi a outros convites, Legal. mas tudo bem. Muito bom. Tem um filme, né, do Jim Carrey, do Sim, já viram esse filme? Que ele fala tanto não na vida que ele tem que falar sim para tudo. E aí ele vive a experiência. Aquele filme é uma anedota que fala um pouco sobre isso também, né? Sobre a gente ter coragem de pegar o novo, né? Não precisamos ser que nem o Jim Carrey, que, meu Deus, vai trazer uma série de problemas. Mas às vezes essa postura é interessante, né? De você estar disposto à vida, né? Imagino que, Gil, pelo que a gente troca aqui, você é uma pessoa disposta à vida. Isso é muito bom. A Léo fez rapel com o filho dela. Ela viu aquela foto lá do psicólogo húngaro? Mihaly tinha que ser Mihaly, se lembrou, certamente, quando desceu de corda com seu filho. Tá mudo, Léo. Pois é, eu tinha o sonho de fazer rapel, né? Antes de engravidar. E aí, quando eu engravidei, passou, depois que o filho nasceu, eu fiquei com medo, aí eu não encarei aquilo de jeito nenhum, mas eu ficava pensando, eu digo, pô, aí eu fiquei pensando, por que será que eu que eu fiquei com medo agora? Aí eu imaginei, e aí eu fiz o contrário do que você fez, né? Você subiu, prometeu, chegou lá em cima que lembrou, meu Deus, tô grávida, né? Minha filha, e se apavorou. E eu fiz o contrário, já fiquei com medo lá e parei. E aí eu me desafiei já um tempo recente, não tão recente, mas há uns 2 anos. Aí eu convidei meu filho, bora fazer rapel? E aí nós fizemos juntos. Então foi delicioso, porque aí eu digo, eu perdi o medo já com ele. Entendeu? Então, assim, eu Bom, fui para um rapel de rua mesmo, de uma ponte que a gente tem aqui em Manaus, um pessoal bem profissional mesmo, e fui lá e encarei.
Ainda Olha estou aí. por me desafiar para fazer uma cachoeira, mas eu não sei se na cachoeira eu vou ter coragem. Léo, vem aqui pro sul que tem cada cachoeira boa pra gente fazer rapel aqui. Eu vou contigo. É melhor tu vir aqui, em Figueiredo, né, Neto? É, também é lindo demais, Vir aqui em Figueiredo, com Figueiredo certeza. tem muita cachoeira linda para É, fazer aqui em tá Figueiredo. bom, Tem eu um vou, não pessoal, tem problema. Ainda não é frio, né? Melhor que aqui é frio. pois é, tem que fazer aqui. A Muito NET vai bom. lá com a gente. A NET eu botei ela na aventura já. A gente foi, se divertimos. Tamo juntos. A caverna do Maruaga tá lá mesmo, com aquele paredão enorme. Para E ela vocês não se sai de divertirem, eu lá. ficar só lá embaixo fazendo as fotos. Pois é, pronto, a gente vai ter que ter alguém fazendo a foto. Bom. Pessoal, muito legal. Olha só, mais alguns exemplos que eu vou ler aqui. Respirar, aceitar um novo desafio de um parceiro, e às vezes são tantos quanto a Fabiane disse que a gente nem sabe, né? Eu quero só dar um último exemplo aqui para vocês, bem breve, que a coragem, ela é sim possível de se exercitar, e vocês comprovaram isso agora no chat. E uma das questões do empreendedorismo e da inovação, pessoal, é a gente ter coragem de inovar, a gente ter coragem de colocar uma ideia nova no mundo. Isso não é tão simples assim. Quando a gente trabalhou o programa Gênese, que eu vou trazer aqui o exemplo para vocês, programa que vários de vocês conhecem, fazem parte, são embaixadores, e se não conhecer já estão convidados. Ele é pensado justamente para desenvolver habilidades não só convencionais do empreendedorismo, por exemplo, modelos de negócio, mas habilidades suaves, que são importantes, que sustentam isso, como, por exemplo, ter coragem. E aí, pessoal, aqui é um esquema de como funciona o Gênesis, né? Nas suas 4 semanas, a gente fala sobre jornada empreendedora, ecossistema de inovação, negócio de impacto, estratégias da floresta. Mas por detrás disso, a gente quer o quê? Engajar essa pessoa em atividades de descoberta, curiosidade. A gente quer que ela tenha coragem de inovar, que ela tenha um pensamento associativo, diferentes vivências, levando para a mesa e com isso tendo um repertório para aprender com a diversidade e trazer soluções inovadoras. Então existe esse caldo que a gente chama do DNA do inovador, está muito baseado numa literatura chamada do Christensen, lá do Vale do Silício, que ele falou, opa, para inovar precisa ter algumas coisas. E a gente usa isso muito no Gênesis. E outra teoria que a gente usa bem na prática, chamado Little Bets, que é as pequenas apostas. Empreender é muito mais você fazer uma pequena aposta e depois ir fazendo mais uma aposta, e mais uma aposta, e mais uma aposta, observando, aprendendo, se divertindo e avançando, do que você largar tudo e só apostar de uma vez isso. Isso pode acontecer, sim, mas talvez aconteceu porque você se preparou ao longo de uma vida para chegar lá nessa grande aposta. A maioria dos empreendedores, eles trabalham com pequenas apostas. E como a gente faz isso no Gênesis? De forma bem breve. Na semana um, todo mundo tem que propor uma ideia no mundo, lembram? Todo mundo tem que propor uma ideia, tem que ser básica, um problema é uma solução. Na segunda semana, eles têm que fazer isso em grupo, já usando o pensamento associativo. As ideias têm que ser debatidas e ser colocadas. Na terceira semana, a gente pensa em qualquer ideia do mundo fosse possível, qual o negócio que você traria à vida. Você gera o quê? A ludicidade, o imaginário, dando coragem para a pessoa ter ideias que muitas vezes são impossíveis, mas aqui naquele exercício pode. Ideias que já surgiram como drones que apagam com enxames de abelha, focos de queimada, teve no último. Teve pessoas que inventaram pequenas gotas que transformam bois tamanho real em tamanho miniatura para você criar o gado, e depois toca gota de novo, vira tamanho gigante e você diminui a pegada de carbono. Teve ideias de rios voadores, usinas hidrelétricas de rios voadores, assim, ideias fora da caixa, porque exercitando coragem de colocar uma ideia maluca no mundo. E depois na quarta semana a gente fala, se tudo isso que você viveu fosse virar um empreendimento de verdade, qual seria esse empreendimento? Então, se a gente pedisse para essa pessoa na primeira semana comece um negócio, talvez ela não começaria. Mas como você vai com uma pequena aposta, só um problema e uma solução, depois faz isso em grupo, depois faz isso de forma imaginária, depois faz isso na real, você construiu com ela coragem ao longo do tempo. Resultado, o Gênesis só no último programa do Sinapse da Inovação a gente teve mais ou menos 25% de aprovação dos negócios. As pessoas estão conseguindo receber recursos para empreender baseado na coragem que elas aprenderam no programa. Isso me motiva demais a pensar que a coragem não é algo pronto.
mas algo que a gente exerce, como o Felipe trouxe, onde você é mais desafiado, talvez ali é onde você mais deve exercer a coragem. Como a gente viu nos exemplos, onde a gente está em estado de fluxo, ou seja, que aquele desafio é bom o suficiente, faz sentido o suficiente, tem um propósito claro, como a gente viu com Simon Sinek, ali também mora a coragem. Então, na live de hoje, eu quis apresentar para vocês caldos, temperos, ingredientes fundamentais para a gente fazer uma coragem empreendedora, duradoura, interessante, que nos sustente na hora que a gente vá enfrentar os desafios. Espero que para vocês tenha sido tão proveitoso quanto foi para mim. Muito obrigado por essa noite. E eu deixo a palavra aberta agora para vocês falarem uma pequena frase, um pequeno relato, o que fica desse encontro de hoje. Muito obrigado e agora é com vocês. Só agradecer o convite. Muito obrigado, Lucas. Parabéns aí pela iniciativa de ajudar os empreendedores, né? Nós, empreendedores. Parabéns e obrigado. E parabéns também a todo o pessoal, inclusive de Manaus, no Amazonas, que depois a gente gostaria de conhecer também. Ah, legal, Rinaldo. Até a E, próxima. Rinaldo, tudo isso se aplica a mim, porque eu também estou empreendendo isso aqui que vocês estão vivendo aqui. Vocês são os primeiros, a gente está vivendo isso junto, vendo o que faz sentido. Então, o seu feedback, Rinaldo, ele é muito bem-vindo. Vou colocar aqui já na próxima tela um linkzinho de feedback, que enquanto a gente vai trocando ideia, como você já estava para sair, eu falei, opa, pera lá, porque para mim é muito importante entender o que fez sentido para você, o que foi legal, o que não. Então, se você puder participar e colocar ali na pesquisa ia ser 10. Obrigado, Rinaldo. Diga, Gil. Tô curioso para te ouvir. Tá no mudo. Só quero deixar meus agradecimentos, foi muito enriquecedor, tudo que foi dito, compartilhado, faz muito sentido. A coragem, ela nos leva a lugares imagináveis e conquistas, às vezes, inexplicáveis. Eu, nas maiores dificuldades, nos medos, foi onde eu consegui as minhas maiores conquistas, foi onde eu vi maiores superações e realizações. Então, a coragem, ela nos transforma. Muito Obrigada. bom. Obrigado, Gil. Muito bom. Concordo. Em gênero, número e grau. Eu quero só agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu achei esse encontro muito valioso, porque ele vem trazer uma das nossas lacunas dentro do empreendedorismo, que ela fica muito, muito esquecida, que é essa questão das nossas virtudes, nós não perdermos esse nosso lado humano, espiritualizado. Então, cada encontro é um bálsamo. Então, muito obrigado a todos. E deixar para os colegas que desejarem conhecer o Amazonas, estamos aqui, pode vir, que nós adoramos receber e acolher aqui na nossa região. Forte abraço, boa noite a todos e obrigado mais uma vez. Boa noite. Muito bom. Obrigado, Nete. Lucas, eu quero agradecer o convite. Infelizmente, eu não participei dos outros, porque eu não acompanhei, né? Vi que foram 3 ou 4 edições, lives que Esse é o aconteceram. quarto. Foram 3 antes, mas eu envio 3, para né? ti. Ah, eu quero sim. Mas fiquei feliz, psicologia positiva pura hoje aqui, né? Do Aham. flow, do flow ao propósito, né? Aham. E eu acho que é isso mesmo. E nós, não só nós aqui da Amazônia, que sabemos das nossas dificuldades, né? Mas a coragem é um ato de bravura realmente aqui na nossa região. Empreender é, exatamente nessa sistemática que se vê e se vive, né? É realmente desbravador. Então tem que ter esse ato de coragem e o Gênese ou você mesmo aí com esse trabalho trazendo isso, resgatando isso, mostrando, né, para você estar buscando aí onde você teve esses atos de coragem, para estar despertando realmente.
cada dia, buscando essas forças que são necessárias para você estar empreendendo. Então, parabéns e obrigada pelo Legal, Léo. convite. Obrigado, foi muito 10. Mais alguém quer compartilhar? Fabiane, Felipe, queres fechar com reflexão? O que sobrou do Felipe Ô, aqui, você viu que eu não Fabiane, joguei muita bola para ti já para dar uma aliviada, né? pô, já tô trapo. Não, cara, eu acho que a reflexão que eu tenho tido na minha rotina, aqui no meu dia a dia, foi essa que eu trouxe que eu escrevi no chat aqui, né? Acho que uma coisa que eu pensei nisso desse ano é que para viver o ótimo tem que deixar o bom para trás. E você precisa ter coragem para fazer isso. Então, assim, hoje, por exemplo, essa oferta aí, né, que me tiraria, sei lá, algumas horas no mês, pode parecer pouco, mais horas no mês, horas de estudo, horas dedicadas para você entender um produto, sei lá, um mercado diferente. Mas no fim do dia são horas que eu quero dedicar a um propósito que eu tenho que é maior. Então, a gente precisa deixar para trás para conseguir viver aquilo que se quer viver, né? São coisas que eu tenho refletido. Eu acho que sempre quando a gente vai empreender, e aí eu concordo muito com a Alcinete. Primeiro que a palavra empreender, ela vem de entrepreneur, né? Que é uma palavra francesa, latino-francesa, que é aquele que corre risco numa negociação. Então, assim, seja a negociação de casamento, o casamento é uma negociação, né? Você tem abrir concessões dali. Seja numa negociação empresarial, seja no seu filho ou filha, enfim. É um ato de muita coragem. Você ceder é muito difícil, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu tenho refletido ultimamente e encorajo-os a refletir sobre isso também e a continuar tendo decisões corajosas, principalmente se tratando de empreender. É isso. Muito bom, muito bom. Queridos, obrigado mais uma vez. Foi muito bom ouvir os relatos de vocês. Essas reflexões finais ficaram assim, com chave de ouro. Uma boa noite. Felipe, se você puder parar a gravação, por favor. E até o Valeu. nosso próximo encontro. E último, daqui 15 dias.